Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o vereador Geraldo Stocco e hoje nós estamos num formato um pouco diferente. Hoje nós estamos no nosso primeiro podcast e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com isso. A gente agradece muito a Deus por essa oportunidade que a gente está tendo de poder conversar um pouco mais com vocês. E aqui num primeiro momento eu quero... a gente vai se apresentar, mas eu quero também agradecer a nossa equipe. Hoje o Minas está aqui conversando com a gente, popularmente chamado de Gabriel, mas mineiro. Salve, mineiro! Fala, rapaziada, bem-vindos ao Stocast. Finalmente tá isso aí. Nascendo o filho. É isso aí, finalmente saiu. A gente tá com... Opa, fala aí, Seja Minas. o primeiro de muitos, né? Pô, com certeza. A gente tá muito animado com isso. Espero que vocês também estejam. Comentem, compartilhem, mandem pros amigos, no grupo da família. Manda pra todo mundo ver. A gente tá com o Danilo atrás das câmeras e nos bastidores nos dando uma ajuda. Fala aí, galera. Tranquilo? Com Felipe Félix nos ajudando também nos bastidores. O Félix vai ser pai. Parabéns, Mari. Parabéns, Félix. Que Deus abençoe muito vocês. E é isso aí. Gente, por que nós estamos fazendo esse podcast? Porque nós precisamos, e sempre foi uma luta do nosso mandato, deixar esse podcast, deixar nosso mandato, mais transparente, mais acessível para as pessoas. Eu sempre costumo perguntar às pessoas, uma porta acabou de bater aqui, eu acho que vocês ouviram. Ô, tchau. Misericórdia. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas se elas já foram até a Câmara Municipal, se elas já foram até a Prefeitura. Minas, você já foi até a Prefeitura? Até a Câmara? Antes de trabalhar com a gente, né? Porque agora você está lá todo dia. O primeiro dia que eu entrei na Câmara foi o dia que você me contratou. Mesmo sendo envolvido com política há algum tempo, mas eu nunca tinha entrado na Câmara. Danilo, já tinha entrado na Câmara Municipal? Não também, rapaz. Eu também só tinha... A primeira vez que entrei foi quando eu comecei a trabalhar lá, não conhecia. Me perdi algumas vezes já, confesso. E não conhecia. Félix? Cara, a primeira vez que eu entrei lá foi quando você deu uma moção de aplauso pro meu pai. É verdade. Ser um dos maiores doadores de sangue do É verdade, a país. gente já... não, né? É verdade. É A gente já tem mais pessoas famosas para serem convidadas do podcast. O pai do Félix é o maior doador de sangue do Paraná, né? Cara, Desde 88. desde 88 o cara a cada 6 meses, né? 3 meses. A cada 3 meses? A cada 3 meses doando sangue. Cara, isso é incrível. A galera tem que doar sangue mesmo. Mas então, por que eu pergunto pra galera, pra vocês, se vocês já tinham entrado na Câmara? Porque eu também nunca tinha entrado na Câmara até 2013. 2013 foi a primeira vez que eu entrei na Câmara e o acesso, claro, hoje tudo mais facilitado por conta de Instagram, Facebook, WhatsApp, mas antes, e há pouco tempo atrás, era muito difícil você ter acesso a um político, era muito difícil você conhecer algum vereador. Pra mim, pelo menos, não sei pra vocês, um vereador, um político é tipo algo de outro mundo. É um ser, era um ser praticamente intocável. E a primeira vez que eu entrei na Câmara foi num protesto que teve em 2013, onde a gente desceu a Baldino Táxi, estava chovendo, descemos ali no posto do Sagrado, para verificar uma situação. Tava tendo um protesto no Brasil inteiro, para verificar uma situação não, né? Mas tava tendo protesto no Brasil inteiro. E nesse dia, foi um dia que os vereadores da época iam votar a cassação da Ana Maria, a vereadora que tinha se auto-sequestrado. Mas depois de 2013 eu nunca entrei. E era muito difícil conversar com um político. E eu tô contando tudo isso, eu perguntei isso para vocês verem mais um motivo do nosso podcast. Para deixar o nosso mandato, um mandato mais acessível. Porque é muito fácil. Na campanha política, a gente visita casas praticamente todo dia, a gente vai e fala que a política tem que ser acessível, mas e depois? O que a gente está fazendo para que o nosso mandato se torne acessível? Então essa ideia do podcast vem para isso também, para que a gente venha quebrar alguns paradigmas aí e para estreitar o laço, para a gente estreitar a conversa. Minas, me conta aí depois da gente ter explicado por que desse podcast, aonde que vai tocar, aonde que vai passar esse podcast. Então, o podcast ele vai estar disponível no YouTube. Sempre deixe seu like. No Spotify também vai estar disponível. Então, não tenho tempo de escutar. Tá na academia, tá fazendo uma caminhada, tá no carro indo pro trabalho. Bota pra rolar no Spotify. Vai escutando essa vozinha sedosa do Geraldo Stocco pra acalmar o seu dia e pra conhecer um pouco mais das coisas da nossa região. Eu ia perguntar, onde é que vocês costumam ouvir podcast, cara? Eu ouço podcast lavando a louça, quando a Juliana me bota pra lavar a louça. Cara, eu também. Eu gosto de escutar enquanto eu lavo a louça. Na força do ódio. Na força do ódio, ainda mais nesse frio. Nesse frio? Cara, eu escuto aonde dá.
Eu não escuto muito, mas... Na hora do trabalho. Ei, Ah, mas beleza. aqui também, né? Um fone ali. Agora eu não tô mais com 2 telas, daí não dá. Mas é isso aí. É para manter uma conversa descontraída, mas também com muita informação. A gente vai ter bastante convidados aqui. A gente vai falar bastante sobre política também. A gente vai trazer deputado. A gente vai trazer um dia senador, se Deus quiser. Amém. Mas vereador também, talvez, né? Tem muitos vereadores de outras cidades já, que a gente já está conversando para virem para cá, vereadores do nosso partido, vereadores que pensam que tem uma linha aí de fiscalização, uma linha praticamente parecida com a do nosso trabalho. Pessoas da cidade que mexem com empreendedorismo, pessoas do esporte, pessoas da música, da cultura, do teatro, enfim. Segurança. Da segurança. Eu acho que esse que é o mais legal do Stocast, né? O Stocast, ele é um podcast que foi criado, apesar de ser um podcast tocado por um político, não é um podcast exclusivamente sobre política, né? É isso aí. Então ele vai explorar a política, mas diversas outras coisas que nós vivenciamos no dia a dia aí na cidade de Ponta Grossa, no Paranazão. Perfeito. E até mesmo hoje, a gente já pega um spoiler aí. A gente vai conversar também sobre criptomoeda, bitcoins. Tô brincando, mas é verdade também. A gente vai conversar sobre economia, sobre mercado financeiro, porque tem bastante amigo nosso aí que tá bem envolvido nesse mercado, né? A gente vê umas notícias às vezes. Invista em Shiba. Tem umas moedinhas aqui, ó. A gente vai perguntar pro especialista aqui se é para investir nessas moedas ou não. Mas enfim, a gente quer deixar o nosso mandato bem. O nosso mandato, perdão, não. Também, né? Mas o nosso podcast bem variado, com os mais diversos assuntos para vocês, claro, se divertirem, darem risada, mas também para receber alguma informação, né? É isso aí. A gente tem perguntas pro final também. Que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Isso é algo que a gente vai fazer frequentemente, continuamente, para que a conversa possa ser melhor, possa ser dúvidas serem tiradas. Aproveita aí também e já fala já as redes sociais, onde que é o pessoal para seguir, aonde que o pessoal se inscreve, aonde que o pessoal curte. Boa, gente. Como o Minas falou no podcast, no Spotify, você vai digitar Stocast e vai achar os cortes do nosso podcast, as melhores partes, as partes polêmicas, as partes talvez um pouco mais engraçadas. Vai estar no nosso Instagram, que é o meu Instagram, @GeraldoStocco. Lá vão estar todos os cortes do nosso podcast em formato de reels, muito provavelmente, né? Videozinho curto. Fica mais fácil da galera ver. Gente, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso mandato e explicando mais uma vez o porquê desse nosso podcast, para você que está me ouvindo pela primeira vez, o nosso mandato está no segundo mandato dentro da Câmara Municipal. E quando que foi a nossa primeira eleição, Danilo? 2016, nós ficamos loucos, né? Graças a Deus permitiu a gente poder participar disso aí. Em 2017 assumimos e também até hoje. É isso aí. Em 2015 a gente começou a ter a ideia da eleição e a nossa primeira eleição foi muito bacana, foi igual a segunda praticamente, né? Com amigos ajudando, É verdade. com a gente andando de casa em casa. Na raça, né? Na raça, na coragem. Gastando sola de sapato. Gastando sola de sapato. Muito... A única coisa que mudou foi a duração dos vídeos. É verdade, meu Deus do céu. Se isso daqui hoje, gente, tá dando trabalho para nós fazer os primeiros vídeos de 2016, eu e o Danilo, sem mentira, sem exagero nenhum, eram 4 horas, 3 horas para fazer um vídeo de 5 minutos. Diogão junto, lembra do Diogo? Com o Diogo junto. O Diogo salvou a gente com a câmera dele, o Danilo com as edições e a gente passando vergonha em frente às câmeras. Se vocês procurarem no YouTube, tem uns vídeos de 2016 nossos. Ponta Grossa tranquila e favorável. Esse vídeo, olha. Cara, esse foi o primeiro vídeo sobre a dengue, cara. Na época, eu acho que em 2015 teve um surto de dengue aí na nossa cidade e a gente distribuiu panfletos, né, para conscientizar as pessoas. Desde aquela época foi, cara, tempos bons, tempos muito legais, que a gente tem que valorizar muito. E hoje eu fico muito feliz, né, da gente estar aqui fazendo um podcast um pouquinho mais evoluído, mas aos trancos e barrancos também, né, com um pouco de LED, um pouco de lâmpada de cima e assim a gente vai. Aí, Geraldo, eu acho que, falando um pouco de agora, mas vamos começar do passado, né? Então você já falou o porquê do podcast, mas um pouco assim, de onde vem o Geraldo? Quem que é o Geraldo? O que te levou pra política? Cara, o Geraldo
é essa pessoa que vocês conhecem. Eu tenho hoje 28 anos. Noivo, mentira, amor, casado hoje, há pouco tempo, mas estou muito feliz, graças a Deus, hoje amo muito o que eu faço. Filho da Dona Estela e do seu Geraldo, em memória. Irmão da Júlia, pai do Jack e do Bonifácio. Jack e Bonifácio são 2 pets, ok? Pai de pet. Pai de pet, hoje o Jack está em Curitiba. Devido à logística do nosso apartamento, não comportaram um vira-lata de quase 2 metros de altura. Mas a gente tá muito feliz. O Bonifácio tá o filho. O Bonifácio tá aqui me olhando. A Juliana tá aqui me olhando também. Um beijo, amor. E é isso. Eu não sei o que mais vocês precisam saber, mas eu acabei... Quem que era Dona Estela, seu Geraldo? Verdade. Só para finalizar, formado em Direito, graças a Deus, esperando a segunda fase da OAB. Cara, meu pai e minha mãe foram e são, né, a base de tudo. A minha mãe ia gostar muito de participar disso hoje, porque o podcast é quase um rádio, né? E eu falo pra todo mundo, cara, sempre quando eu visito a rádio, eu gosto de falar ali em off, depois da entrevista, que minha mãe foi formada em jornalismo. O TCC dela foi sobre rádio e eu lembro muito bem disso, apesar de ser pequeno. E acho que ela que trouxe esse amor pela comunicação, por falar. Então esse podcast, sem dúvida nenhuma, tem pitadas de Dona Estela e do seu Geraldo também. É isso aí. E irmão da Júlia, né? Engenheira, quase engenheira. Hoje está em Joinville trabalhando, fazendo estágio numa empresa muito boa, na Whirlpool. Então, fico muito feliz. Hoje, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou nesses últimos anos aí, mais pandemia, mais tudo isso, graças a Deus a gente tá superando. E eu sou muito grato a vocês que me ajudam muito, que me dão muita força, que me aguentam todos os dias. Muito grato à minha família e a Juliana também, que me aguenta e não me deixa surtar. Legal. E como que surgiu a política na sua vida? Você comentou que em 2013 você participou daqueles protestos. Se eu não me engano, foi na época dos 20 centavos Esse o ônibus e tal. Fui pra rua também nessa época. É isso aí. Saudades. O gigante acordou. O gigante acordou. Tá precisando acordar de novo. É verdade. Mas é interessante. É verdade. E como que surgiu isso? Então, como que você começou com esse interesse? Cara, em 2013 eu fazia cursinho na época e confesso pra vocês que estava decidindo pra que lado que eu ia pra vida. Se eu ia pra algum outro curso, se eu fazia direito ou não. E aí no cursinho acabei conhecendo um pouco mais da política da cidade, fazendo amigos que também se interessavam. O Fábio, na época, participou comigo dos protestos, o Léo, o Tony, são gente do bem. E em 2013 a gente começou os protestos lá em São Paulo pelos 20 centavos, que a passagem de ônibus subiu lá. Só que no meio disso, cara, tava tendo um projeto de lei no Senado, ou na Câmara dos Deputados, que tirava transparência de alguma coisa, eu não me lembro bem, não me recordo bem, mas que movimentou o Brasil inteiro. E bem nessa época, aqui em Ponta Grossa, a vereadora lá tinha se auto-sequestrado também. Então, tudo explodiu no Brasil inteiro. E teve vários protestos, assim, com várias pautas. E foi aí que foi o meu primeiro contato com a política. Eu sempre gostei muito da política, mas eu sempre estava mais de fora, assim, sabe? Até por ter essa dificuldade. Porque muitas vezes os grupos políticos, eles são muito fechados, assim, panelinha, né? Claro, não vou aceitar quem eu não conheço. Ainda é muito assim, né? Ainda é muito assim, ainda é muito difícil você... Um pouco menos, né? Mas ainda é difícil você participar de um partido, você ver reuniões de um partido, ou uma roda de conversa, por exemplo, audiências públicas. São poucas ainda. E naquela época era pior ainda. E aí eu acabei conhecendo... sabendo, né, um pouco mais da cidade, participei dos protestos e nessa foi a nossa primeira entrada na política e no cenário de Ponta Grossa. Claro, eu era mais um só, né, no meio de um protesto inteiro. Tinham pessoas ali muito mais engajadas que eu dentro da política, eu respeito isso, acho muito legal que os protestos existiram. Teve um outro viés desse protesto, né, alguns anos depois, aí, mas os protestos em si, eu acho que a essência deles foram bem legais. A partir daí eu virei calouro, resumindo a história, virei calouro de Direito EPG. E aí eu saí distribuindo currículo adoidado, né? Em escritório de advocacia, em um monte de lugar. E naquela época, ainda hoje é mais ou menos assim, a prefeitura recebia muito estagiário, né? E eu fui lá e deixei meu currículo no RH da prefeitura e na... Vai que, né? Vai que, né? Eu tô aí, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Se me pegasse de estagiário, eu ia ficar faceiro. E nesse leve trás de currículo, graças a Deus, eu consegui um estágio na Câmara Municipal. Então, entrando ali de estagiário na Câmara, eu, o Daniel, a Carol
e o André. A gente era... Caraca, era só 5 estagiários pra câmera toda. Eu, a Carol... 4, 5 estagiários pra câmera inteira. E nós ficávamos ali na sala das comissões, logo abaixo do plenário, a gente cuidava de comissão, de CPI, um monte de coisa, hein, mano? Correria bastante. E foi nessa pegada que eu comecei a gostar da política e comecei a conhecer mais, né? E vi que algumas coisas poderiam ser diferentes aí, né? Saquei. E depois disso, você falou que começou a cursar Direito, né? Foi calor. Mas não foi aí que começou a sua história universitária, né? Isso é verdade. O Félix está aqui para comprovar. Hoje eu conheço o Félix por conta disso. Em 2011, quando eu saí do terceirão, eu passei em Educação Física na UEPG e confesso para você que foi um tempo assim, cara, extraordinário. Eu conheci pessoas muito boas, tenho irmãos, tenho irmãs até hoje por conta do curso, professores fantásticos. Não gostava do Félix, eu odiava o Félix quando a gente começou a Educação Física, porque acho que desde adolescente a gente brigava. A gente não se conhecia, mas a gente não se gostava. Era tipo aquela rivalidade de escola, assim, sabe? Coisa de pé pançudo. Coisa de pé pançudo. Mas daí eu lembro que nós estávamos voltando um dia de um ônibus para casa, nós dois, acho que a gente tava matando uma aula, porque era de tarde, assim, meio pós-almoço. Eu olhei para ele e falei, cara... Eu não gostava de você, velho. Quando você desceu daquele ônibus e eu te vi no bloco de Educação Física, eu falei, cara, não acredito que esse cara tá aqui, velho. Mas, enfim, né? Resumindo tudo, joguei muito joia por Educação Física também, foram bons tempos também. Mas, enfim, passou a Educação Física, eu admiro muito a profissão, acho muito bacana, mas não era o que eu não me encontrei ali, né? Então, eu tive a oportunidade de sair e, graças a Deus, deu certo em Direito. Adorei o curso de Direito, também pessoas fantásticas. Um abraço pro Deon, né? Brotherzaço seus, Pô, verdade, mano. O Deon de Educação Física. O Deon fala comigo no Twitter, ele pede um metrô em Ponta Grossa. Por isso eu lembrei na hora. Ele e o Michel, eles falam, metrô em Ponta Grossa. Falei, cara, quando a gente for prefeito um dia, o metrô vem. Imagina, o Varana Nova Rússia. Trem bala, em 2 minutinhos. Apesar que na cidade é tranquilo, né? Bem de boa. Mas, então, Geraldo, eu acho que um ponto interessante, você falou muito da faculdade, né? Tanto de Direito, e você citou o Joia aí. Sim. Então, Saudade, cara, Joia. a gente vê muito você fazendo postagem, você falando sobre Atlética. É bagunça ou não é? Eu acho que é a pergunta que a maioria dos pais fazem, né? Atlética é bagunça ou não é? Inclusive, hoje a gente tava com a Atlética de jornalismo no nosso gabinete conversando, mas a Atlética tem um pouquinho de festa, né? Um pouquinho de bagunça, um pouquinho de jogo, mas tem uma parte muito bacana, que é quando as atléticas se juntam. Claro, depois das festas, depois dos jogos, existe todo um movimento social. Existe tanto arrecadação social, de alimentos, de agasalho, de roupa, mas as atléticas também promovem palestras junto com o centro acadêmico, junto com o curso. Que a Atlética, a gente já conversou sobre isso, é uma coisa maravilhosa, né? São pessoas novas, dispostas a fazer alguma coisa diferente, principalmente o calouro. O calouro entra na faculdade querendo fazer tudo, né? O calouro entra, ele tá na bateria, ele tá na Atlética, ele tá no centro acadêmico, ele... Abraça tudo mesmo. ele quer fazer tudo que ele quer fazer parte daquilo ali. E a Atlética é um meio de integração muito legal. Através da Atlética, tanto de Educação Física quanto de Direito, eu conheci pessoas que eu carrego comigo até hoje. E pessoas importantes na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Lembro que a gente conversava que ali dentro da Atlética saem parcerias de negócios, entende? Muito provavelmente o teu parceiro da Atlética pode ser um parceiro teu de negócio nos próximos anos. Você pode montar escritório junto, vocês vão depois indicar clientes um para o outro. Então a Atlética, ela faz o que hoje a galera chama de networking, né? É o maior networking da universidade é a Atlética. Então são coisas muito legais, muito importantes que a gente carrega aí. Tanto fora a parte social, né? Tanto para a vida pessoal quanto para o mandato. A parte social é muito bacana, igual a gente já conversou. Tem festa, tem jogo, mas tem muita arrecadação. Vou trazer uma memória boa para todo mundo aqui. Quando a galera ia para o Open Bar, levava o quilo de alimento. Quando a galera vai para os jogos, leva o quilo de alimento. E depois milhares de famílias são atendidas. Então, com 1 quilo de alimento, a galera faz a diferença na vida de muitas pessoas. Inclusive, falando de ação social, para eu tomar uma água e você falar um pouco, Minas trabalha com o Anjos da Noite. Conta aí, Minas, rapidamente para nós sobre o Anjos da Noite e a parte da ação social.
Cara, o Anjos a gente fundou tá fazendo 8 anos já, Anjos da Noite de Ponta Grossa. Eu, o Malaco, o Joe, que fundamos lá no início, né? E hoje com vários amigos envolvidos, você também já é voluntário nosso já há alguns anos. E é legal que o Anjos ele faz uma parte que todas as festas universitárias praticamente da cidade, o Anjos está lá. Então o anjo sempre tá ali, é aquele povo que tá na porta do lado de um caminhão ou de uma carretinha. É vocês que estão arrecadando sempre, né? Arrecadando alimento, entregando vale alimento. É pra gente que sempre você fala, não, mas eu não vi que tinha que trazer alimento. Sendo que tem anos que toda festa universitária tem que levar alimento. Mas essa tinha que trazer? Tinha que trazer, eu não sabia. Pois é, precisa. Toda festa universitária tem arrecadação de alimentos. Desembolsa o cincão. E faz muita diferença, cara. Então, eu acho que às vezes nem os próprios membros de algumas atléticas entendem a diferença que faz. Mas hoje só o Anjos da Noite, antes da pandemia, quando a gente ainda tinha festas, saudades, a gente atendia em média 5.000 pessoas por ano. É muita gente. Com alimento vindo de Atlética, que é a nossa única fonte de arrecadação de alimento é Atlética. Pequena, né? Uma atitude simples da galera. Simples, exatamente. Então, eu acho que basicamente é isso. O Anjos hoje, o Anjos surgiu para atender moradores de rua. Então, no período de inverno e de outono, a gente segue atendendo. Doem agasalho, doem roupa. Sim. Mas a gente, através das atléticas, a gente ampliou para atender comunidades também. Porque as atléticas forneciam pra gente esses alimentos. E aí a gente fazia doação. Por isso que a gente fica muito bravo quando a gente escuta alguém falando mal, falando que a Atlética é bagunçudo, porque geralmente as pessoas que falam isso não doam 1% do que as atléticas doam no ano. A gente entende que tem pessoas boas e ruins em todos os lugares, mas aqui pode ter certeza que a galera universitária é uma galera muito produtiva, muito proativa e merece, com certeza, ser tratado com total respeito, né? E falando dessa questão da ação social, falando um pouco dos nossos projetos também, eu lembro que a gente fez, Danilo, me ajuda a lembrar, a gente fez um projeto de lei para que tivesse arrecadação de alimento quando algum show fosse acontecer em setor público, cara. Mas eu acho que não. Eu acho que a prefeitura vetou isso daí, né? Vetou. Foi aprovado na Câmara, mas a gente vetou. Vetou porque, né, de acordo com eles, precisaria criar daí um banco de alimentos. Nossa, é verdade. Eles vetaram com a justificativa de que teriam que disponibilizar pessoas para arrecadar os alimentos. Exatamente. Cara, é só aquela coisa simples de vamos conversar um pouquinho e vamos ajustar esse projeto? Vamos? Difícil, mano, difícil. Minas, você nesse curto tempo aí que tá com a gente, falando em projeto já, qual projeto do mandato que você quer compartilhar com a galera? Cara, um projeto específico dessa eu não esperava daí. Você me pegou desprevenido. Mas, cara, eu acho que tem alguns projetos interessantes. Tem projetos que foram vetados, que eu acho muita sacanagem, projetos que passaram. Um que foi vetado, 2 projetos seus que foi vetado, que a gente fez no ano passado até, que eu achei muito interessante. Um era para fomentar na cidade emprego ligando até o Anjo da Noite, né? Que era para ajudar moradores de rua a conseguir emprego. Então era para destinar uma porcentagem das vagas de emprego nas grandes empresas da cidade para moradores de rua, para ajudar ele a sair dessa situação, né? Lembro. E acabou sendo vetado por vício de iniciativa, então, mas a gente vai voltar a apresentar esse projeto a gente deu a ideia, né? Eu acho que foi através de uma moção até. Isso mesmo. Mas é importante. E o outro projeto do futebol feminino, né? Esse projeto ainda não foi nem votado, né? Também é interessantíssimo, que é o para fomentar o futebol feminino na cidade. Sim. A gente tem vários apoios para o esporte masculino, mas a gente sente essa falta, né? E o futebol feminino está em uma crescente tão grande e precisa de um apoio do poder público. Sim, esse projeto ainda não foi votado, dá pra gente cobrar lá, pra gente discutir, fazer audiência pública até sobre esse projeto. Aí, no meio do podcast surgindo demandas de trabalho, precisamos de uma audiência pública para isso, online, né, no momento, porque não dá para fazer. Mas acho que um dos nossos projetos aí que a gente carrega com muita alegria esses dias, até no podcast que a gente foi esse dia dos Piadodjanho. Abraço pra eles. Um abraço pra rapaziada, um merchan pra eles aí, de graça. Tô brincando, até pizza a gente comeu lá, a gente precisa trazer umas pizzas aqui também. Mas um projeto muito bacana que a gente fez e tá rendendo até hoje é o Criança Sem Care. É a questão... Cara, esse é legal você explicar.
Verdade, eu ia Porque passar mais rápido o sobre vacina contra a cárie era o slogan que Cara do céu, quando a gente... foi utilizado no início. Isso Foi gerou muita polêmico. dúvida, foi Cara, polêmico. quando a gente falou do projeto Vacina contra a Cárie, o pessoal da Odonto quis matar nós, cara. Por que Como vacina assim contra não a cárie, existe Geraldo? vacina contra a cárie? Não tem. Falei, não, gente, vacina... Falei, tá bom, talvez a gente esteja vendendo de uma maneira mais equivocada, mas é que meu pai lá na época falou vacina contra a cárie porque é uma prevenção, né? É um acompanhamento que a família faz com a criança desde a gestação. Não é nem de quando a criança nasce, é desde a gestação. A mãe já vai recebendo ensinamentos sobre a higiene bucal do filho. E aí quando a criança nasce, a mãe já está acostumada, já está habituada a ir no dentista. E esse hábito é uma atitude muito simples, muito pequena, mas que a gente tem dados sobre isso. Em 8 anos de vigência desse projeto no bairro da Ronda, o índice de cárie caiu 70%. Quando meu pai era dentista, né, do posto de saúde, existiam crianças ali com 4 anos precisando retirar o dente, precisando de tratamento de canal. Então são coisas extremamente agressivas, né? Acho interessante você, né, dizer e apontar que foi um projeto criado pelo seu pai, né? É verdade. Que aí no mandato surgiu essa necessidade de colocar como lei para que dali aonde o teu pai trabalhava, esse projeto pudesse partir para a cidade inteira, né? É verdade, esse projeto aí recebeu o prêmio nacional, foi muito legal, recebeu premiação da Colgate, foi muito massa. E na época, assim, uma crítica aqui agora, na época ele tentou fazer com que acontecesse isso na cidade inteira. Alguns dentistas amigos dele, dentistas próximos ali, isso é importante frisar, acabaram fazendo esse projeto mesmo sem ser lei, mesmo sem ter a obrigatoriedade. Mas na época a Fundação de Saúde não achou pertinente e a gente, quando, eu digo a gente porque é todos nós, né? Quando nós viramos vereador, quando eu virei vereador, a gente conseguiu fazer esse projeto virar lei e hoje acontece, ao menos até o último minuto que a gente sabe, está acontecendo. É para acontecer na cidade de Ponta Grossa. Diminui um pouco agora por causa da pandemia, né? Que o atendimento odontológico reduziu, mas está sendo executado. A Né? nossa cidade precisa de mais concurso para dentista, até falando nisso já, né? Uma demanda aí que várias pessoas trazem. Há tempos não acontece. Preciso valorizar bastante o pessoal da saúde, ainda mais nesse momento. Outro projeto seu que foi muito falado, que também foi no início do mandato, foi o IPTU premiado, né? Verdade. Como que surgiu? O IPTU premiado, a gente queria aumentar o dinheiro da cidade, né? Aumentar a arrecadação no município, porque muitas vezes a gente ouvia, a cidade não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo. A gente pensou, como que a gente vai aumentar o recurso da cidade? Isso daí é muitas vezes através de impostos, né? Mas sem mexer no imposto. Aumentar a arrecadação, mas sem mexer no bolso da pessoa. Que a gente apaga hoje, nós temos aí uma das maiores cargas tributárias do país. Do mundo, né? Do país, né? Do Brasil. Então, como que nós iríamos aumentar essa arrecadação? Na época, em 2017, a inadimplência do IPTU era bem alta. E esse projeto visava fomentar assim, as pessoas a voltarem a pagar. Então, quando vocês veem um carrinho lá na frente da prefeitura, é uma ideia nossa, é um projeto nosso aí, né? Que fez a arrecadação do município, isso é o mais importante de tudo, e graças a Deus que deu certo, fez a arrecadação do município aumentar em 4 milhões de reais. Entende? Só com esse incentivo. Falou, se você, no primeiro ano, muito bem lembrado pelo Félix, se você voltar a pagar o teu IPTU, você pode concorrer a sorteio de R$1.000, a uma moto, a um carro. Então isso foi muito bacana. Foi uma ideia trazida pelo rapaz que trabalhava com a gente, o Felipe. Ele saiu um tempo da nossa equipe para fazer um mestrado. Tá dando aula hoje na Secal, já tá faceiro. É isso aí, gente. Eu quero que vocês, por favor, comentem, compartilhem, por favor, o nosso podcast. Ou não sei se você está ouvindo lavando uma louça, se você estiver ouvindo com um pouquinho de espaço, comenta aí no YouTube. Curta, por favor, deixa teu like, porque é importante, porque assim o famoso algoritmo das redes sociais vai entregando para outras pessoas. É isso aí, gente. Com quantos minutos aí a gente tá? O primeiro podcast 29 que a gente... agora, exatamente. É o primeiro podcast que a gente tá fazendo. No começo você apresentou, falou que o nome de cada um aqui, mas eu acho que você não falou onde conheceu cada um, como começou sua relação com a sua equipe. É verdade. Porque eu acho que isso é um tabu hoje na política, que qualquer canto que você vai, não, que o político só até é cabide de emprego, que o gabinete é só por favor político. Então é legal, tipo, você falar um pouco como você conheceu a sua equipe. Isso é importante. Que também é diferente, né? É verdade.
Eu até... Gente, é o nosso primeiro podcast, então a gente tá aqui nos improvisos mesmo. Estamos trabalhando para que isso saia da melhor maneira para vocês. Vamos dando risada junto também. Ó, no início aqui eu perguntei se cada um já tinha conhecido a Câmara. Eu sei que ninguém conhecia a Câmara, né? Então a nossa equipe já começou bem, né? Ninguém conhece a política e ninguém conhece a Câmara. Brincadeira. Aqui, brincadeiras à parte, lembro que pro Danilo, cara, eu cheguei em 2015, acho. E tipo, sei lá, acho que eu devo ter falado o nome de um político extremamente famoso, assim. Eu falei, Danilo, você conhece fulano de tal? Ele, não. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que nós vamos trabalhar? Tipo, você conhece... Vou falar um cara que tá fora da política. Você conhece o Fernando Henrique Cardoso? Não era ele, mas eu disse, não, mano, não sei quem que é. Meu Deus, cara. Como é que nós vamos trabalhar desse jeito? Mas tô brincando. Foi bem, graças a Deus, e a gente tá aqui até hoje. O Danilo, eu conheci ele na igreja. Acho que a gente tinha uns 12 anos, né? A gente se conheceu nos encontros da igreja e células e afins. E skate. Skate. A gente tentava andar de skate, né? Bons tempos, era bacana. Ô Danilo, comenta aí da amizade, cara. Só eu que tô falando, pô. Não, bons tempos, cara. Era. Realmente foi na igreja, né? E. A gente. Eu não lembro quem que apresentou a gente, mas eu sei que a gente tipo, virou amigo já. Porque Qual igreja, Danilo? É na Igreja Cristã Presbiteriana. Antigo ICP. O Hoje- atual ICP também. Atual ICP. E acho que devido à idade, né? Eu sou um ano mais velho só que o Geraldo. Então a gente meio que batia os papos e Foi antes do Sagrada, né? foi. Daí que você foi pro Sagrado. É verdade. Daí também já abriu aquela padaria na frente. Aí, nossa! Cara, é verdade. Acho que Tempos bons. a gente estreitou o laço devido à padaria. Tá vendo, rapaziada? Já fomos da educação física, Danilo é ligeiro, né? já amassamos um pouco de pão. Você é amigo do filho da dona da padaria. Já vendemos chinete. Era ligeiro. Uma amizade sincera que Se eu começou for ali. buscar um caderninho, deve ter uma conta do Danilo. Filho da mãe. Não, essa eu lembro que eu fiz questão de pagar. Ai. Gente, o Félix eu conheci, como eu falei pra vocês, na educação física. Falei dos nossos atritos já, antes de se conhecer. Mas hoje o cara é... Aí, ó. Vocês devem estar ouvindo um pouco de latido do Bonifácio, que está acompanhando o nosso podcast. E o Minas eu conheci através da minha mãe e da minha irmã. Acho que através da mini empresa da Júlia, né, Minas? Através da minha empresa. Foi até o que me trouxe pra cá, né? Pro Paraná. Eu mudei pra cá por causa da Junior Activity, da minha empresa. Essa tua história rende um podcast inteiro, né? Gente, cara. Tem que trazer se você uma começar, não Tem que para. trazer você uma Começa desde a época que eu tinha cabelo aí. Bibi. Há tempos. Faz tempo. Bibi, com o Joe. Tem que trazer todo mundo um dia pra falar disso. Demais, cara. Mas foi, eu conheci conheci a Ju, né, no mini empresa, né, no Sagrado. Conheci a Tia Estela, daí a Tia Estela não tinha como, né? Você conhecia a Tia Estela, você virava um filho na hora. Minha mãe era um imã de pessoas, né, velho? Era incrível. E aí eu conheci, no começo o Geraldo era meio mal encarado, nunca tinha me cumprimentado. É verdade, gente. Até que um dia ele e o tio chegou em casa e tava eu na cozinha dele fazendo cachorro quente no fogão dele. Eu falei, tio, tá tranquilo, tio, eu sei onde fica as panelas. Daí ele viu que não tinha volta, né? Pior que foi bem assim, cara. A Júlia reunia com o pessoal da minha empresa, eu não conhecia ninguém. Eu não era político na época, não dava muito tchau, não dava muito oi. Só passava, mas daí depois a gente se conheceu, foi conversando e já era. Tinha que vocês estão cochichando. Todo mundo virava. Fala no filho da microfone. Tia Estela. Todo mundo virava filho da Tia Estela. Eu lembro uma vez que eu tava na tua casa, eu fiquei até surpreso, que o Fih chegou, a gente tava conversando na frente. O Fih chegou de bike, ele entrou na casa, ficou uns 10 minutos e saiu, não falou com ninguém. Eu lembro disso. Como assim? Tava lá, normal, aqui, tranquilo, porta aberta, todo mundo, amigo do Geraldo. Eu lembro disso, cara. Eu lembro do dia Cara, o pior é exato. que quantas vezes eu fui lá, tomei café com a tia, fui embora e não tinha visto nem o Gera nem a Ju. Cara, eu cansei de chegar em Mas casa. eu ia pra ver ela, né? Eles... Cara, eu cansei de chegar em casa e amigo meu tá na minha casa e eu nem sabia, velho. Tipo, tava ali tomando café, contando da vida. A mãe era tipo uma psicóloga, né, da galera, né? Era saudades, viu? Bons tempos. Eu vou tomar uma água, tia, vocês me perdoem. Cara, mas eu acho que isso que é o mais legal, né? E isso deixa até o gabinete mais unido. Então, tipo, não existe um projeto dentro do gabinete, uma indicação que seja que não é debatido, que não é conversado.
a gente tem essa amizade. Tem os arranca-rabo? Tem os arranca-rabo. Isso que é bom, porque se tiver sintonia total, aí algo errado tem. É a democracia, né? É a discordância. Se todo mundo pensar igual, a gente vai caminhar para um lado que provavelmente não é tão bacana. E tem que ter a discordância, tem que ter o debate. E isso daí que você falou é um negócio muito interessante. O Bonifácio tá roncando aqui. Eu queria que uma câmera pegasse ele roncando. Parece que tem uma mobilete ligada ali no... Mano do céu, esse cachorro... Os cachorros de vocês roncam à noite, gente? Cara, meu cachorro ronca demais, velho. Meu Deus. Ó, caso... Ele já aparece aí, gente. Eu até me perdi no que eu tava falando. Ele ronca só quando ele ronca só quando as pessoas não estão pagando ele pra ele roncar. Quando recebendo cachê, ele acaba não fazendo nada. Mas, ó, voltando ao que o Minas falou ali da gente sempre debater, eu acho que dentro, cara, desse podcast vai sair muito projeto, vai sair muita ideia, porque, igual a gente conversou no início, pessoas das mais diferentes áreas vão vir aqui. E pessoas que a gente não concorda 100%, que a gente não discorda 100%, porque eu não concordo 100% com o Minas não concorda 100% comigo, e é aí que as ideias surgem. São aí que as ideias boas vão vir. Então a gente está bem animado, a gente agradece por vocês estarem ouvindo, estarem assistindo até agora. A gente está em qual minuto exato, Danilo? Agora nós estamos com 35 e 57. Então você que está ouvindo agora nos 36 e agora talvez 4 segundos, se você estiver ouvindo esse podcast agora, a primeira pessoa que me mandar 36.04 no Instagram vai receber uma batatinha de presente pra gente ver se as pessoas estão ouvindo o nosso podcast. Deixa eu pegar no celular aí. Pra ver se as pessoas estão mesmo assistindo isso daqui. 36.04 no meu Instagram, a primeira pessoa, eu vou botar um print e só quem viu o podcast vai entender. Acho que é legal que você falou aí dos mais diversos convidados, né, que a gente vai trazer. Então é legal, tipo, se você tem alguém pra sugerir pra vir no podcast, Sim. Alguém que você acha massa debater com o Geraldo, alguém que você queria ver falando um pouco mais pra cidade, comenta aí, manda no direct, no Insta pro Gera, marca o Gera no Twitch. Isso aí, porque esse primeiro está sendo sobre nós, para vocês conhecerem um pouco do nosso mandato, para vocês conhecerem como que a gente trabalha, até como que a câmera funciona, quem sou eu, quem é essa equipe que está por trás desse podcast. Mas nos próximos, fiquem tranquilos que vocês não vão mais ficar sabendo da gente, porque eu sei que talvez você já esteja meio saturado de nós, mas podem ter certeza que vocês vão receber muita informação de qualidade, conteúdo de qualidade, e é para isso que nós estamos aqui. Esse daí fica bom pro corte depois, hein? Essa pontadinha de dedo vai ficar bom pro corte. Interessante. Eu acho que tava na hora de ler umas perguntinhas. Verdade, né? verdade. Cadê as perguntas, rapaziada, do Instagram? É. Cadê? Vou ter que abrir o meu Instagram, né? Ó, piazada, não é bem ao vivo, mas a gente tá utilizando os nossos celulares para gravar esse podcast. Então vocês deem valor, porque ó, piazada ficar sem celular hoje é difícil, né? Enquanto a gente acha as perguntas aqui que vocês mandaram no meu Instagram, em forma de caixa de perguntas, pergunta alguma coisa pro Danilo aí, Minas. Tô brincando. Minas, o que você faz da vida? O que você tá achando dessa legislatura? Faço sucesso, né? Também. Mentira. Ó, vocês devem estar percebendo aqui uma conversa diferente, porque tem um mineiro falando. Então, quando o Minas fala, provavelmente vocês se acalmam. Aí, quando eu falo, mano, eu acho que eu já entro acelerado, vocês estão vendo uma certa diferença de velocidade na fala. É que eu sei são mais... Mas a gente vai se mais aceleradinho. Piazada, eu não tô achando as perguntas aqui. Ah, pega aí, velho. Então, fazendo um favor, me dá uma mão aqui. Vamos lá. Tá na mão aqui. Eu acho que uma das perguntas a gente acabou conversando no início do mandato, no início do podcast, que era o porquê desse podcast, né? E o porquê é justamente para isso, para ficar acessível. Enquanto eu tô enrolando vocês, os piás já descolaram uma pergunta. Vamos lá, Minas. 3 perguntinhas para nós finalizar esse podcast, para nós finalizar esse primeira episódio. pergunta, Geraldo, já te falo o autor dela. Mas é o seu maior desafio e a sua maior conquista na política? O maior desafio, claro, é os projetos serem aprovados. Na verdade, acho que o maior desafio começa pela eleição, né? Porque, meu Deus do céu, como é difícil, gente. Vocês não têm noção de como a minha cabeça fica, né? Na verdade, cara,
Eu acho que eu falei isso daí num podcast passado, dos outros piás, que eu vivo pra isso. Então, eu vivo nesse desafio, acho, sabe? A minha mente, ela trabalha para que isso daqui possa acontecer, para que os projetos possam acontecer da melhor maneira, para que vocês fiquem sabendo de tudo que acontece. Então, o maior, são talvez uns 3 maiores desafios. É a eleição, é informar as pessoas do que acontece dentro da Câmara, porque a maioria das vezes os políticos ali não querem que as pessoas fiquem sabendo o que acontece dentro da Câmara. Então, é por conta disso que a gente faz podcast, que a gente faz live, que a gente passa vergonha no Instagram, que a gente se expõe para que vocês fiquem sabendo e algumas injustiças não aconteçam. Eu acho que esse é o maior desafio, é levar a informação ao maior número de pessoas. Manda aí, Félix. Eu lembro de uma pergunta também que uma pessoa fez, perguntando qual área do direito você pretende seguir. É verdade. E aí já estendo ela também pro mineiro, né? É verdade, o Minas também está formado em Direito. Eu estou esperando a segunda fase da OAB chegar, eu passei na primeira, graças a Deus, a próxima vai ser em agosto, dia 8, acho. Mas eu gosto muito do tributário, eu gosto do direito empresarial. Eu acho que daqui para frente, né, talvez dê para atuar um pouco na advocacia, mas porém mais na consultoria, porque o que a gente está pretendendo eu não posso atuar tanto na área política quanto na área da advocacia, mas eu acho que a área tributária e a área empresarial é muito bacana. E você, Minas? Cara, eu já faço pós-graduação atualmente em Direito Eleitoral e Político, né? Zero surpresas para todos. Puxando o saco do chefe aí. Mas até porque eu acho que desde a da época do curso, né? Eu já... Depois que a gente se conheceu, eu te contei da história, então eu já era envolvido com a política desde o meu primeiro ano em Ponta Grossa. Fui da diretoria de juventude de partido aqui da cidade, estive envolvido com campanha para prefeito, deputado. E as faculdades de direito ainda são muito falhas quanto a isso, né? Então eles não aprofundam em direito político, direito eleitoral. Às vezes nem optativo tem. Nem optativo. E é um negócio fundamental, né? Porque quanto mais as pessoas entenderem a política da sociedade, mais elas podem exigir mudanças, né? É interessantíssimo. Então hoje, por exemplo, você consegue ver aí no dia a dia... Ou uma pergunta a mim então, Geraldo. Qual que é a diferença entre indicação, entre um projeto de lei, entre um ofício? Porque a pessoa sempre chega e te pede um asfalto numa rua, por exemplo. Qual que é o caminho que segue? É você que faz asfalto? Quem me dera, se fosse eu não saía fazendo asfalto em todo lugar. Mas não, brincadeiras à parte, essa é uma questão que as pessoas aí, hoje mesmo, tipo 2021 mesmo, as pessoas já entendem um pouco mais por conta do acesso à informação. Por conta de rede social e tudo mais, as pessoas já sabem como funciona e devido, né, a anos anteriores a velhas políticas assim, muitas vezes o vereador falava que era ele que fazia asfalto, ele que fazia tudo, né? E não é. Só tirava selfie na hora. É a diferença entre poderes. O poder legislativo está ali para fiscalizar. Então, a nossa maior atribuição é fiscalizar a licitação, é fiscalizar os gastos públicos, é ver se um projeto de lei está sendo executado ou não, porque muitas vezes o projeto é aprovado no papel e não acontece na prática, visto, né, as diárias. Aí a transparência das diárias é um belo exemplo. Que muitas vezes foi aprovado no papel, mas na prática não está acontecendo. Não vou me estender nesse assunto, porque esse assunto das diárias é um assunto para um podcast inteiro também. Mas o Poder Executivo, diferentemente do Legislativo, é o que faz a escola, faz o asfalto, tampa o buraco. O vereador acaba sendo um intermediário ali, né? Porque o vereador... É o principal elo, né? Acho que da população com a prefeitura. É, com certeza, porque é muito difícil. A pessoa não vai bater na porta da prefeita. Poderia, né? Poderia ser assim. Aí é outra ideia para quando a gente for prefeito. Tô brincando, gente, mas é verdade. Mas o vereador hoje ele é o principal político. É ele que está ali de fácil acesso. Então é muito fácil você entrar na Câmara e falar com um vereador. Tipo, é muito fácil você mandar um WhatsApp, né? Você mandar uma mensagem no Instagram pra gente. Então é muito simples, né? Mas essa é a diferença, né? Da indicação, dos poderes e tal. Outra pergunta. Muitas perguntas iguais, né? Qual a maior dificuldade? Por que você virou político? Acho que você já respondeu também, né? Pra mudar essa jossa. Tem uma pergunta interessante que ela pergunta a responsabilidade de propriedade de um lugar específico, que seria do jockey. Mas eu acho que nela você pode mudar um pouco, assim, sobre essa questão dos vários espaços públicos que tem abandonado, né?
Então, se você tem ideias para isso, você já pensou, já fez algum tipo de indicação Outra- para grandes áreas da cidade, que a gente vê muito isso dentro dos grandes centros urbanos de Ponta Grossa, áreas abandonadas, né? Ó, isso é uma opinião minha, pode ser que tenha gente escutando aí que não concorda, mas eu acho que o Jockey ali da nossa cidade, eu não sei como que tá a situação dele hoje, eu já vi no passado, prometeram que iam fazer algumas coisas ali, não fizeram, mas eu vejo que poderia ser utilizado assim, na minha opinião, na minha singela opinião, como um parque muito bacana pro bairro de Uvaranas, entende? Falta hoje em Uvaranas um parque, uma praça. Hoje nós temos o Lago de Larias, nós temos o Parque Ambiental, nós temos o Monteiro Lobato. Em Uvaranas, né, o Linear, em Oficinas. Mas em Uvaranas ali falta um parque assim. Eu posso estar esquecendo de alguma coisa ali em Uvaranas, mas ali é um espaço muito grande. Tem uma população gigantesca ali naquele bairro. Eu acho que é a área da cidade que mais cresce, né? Né? Pega, Junto com a nossa, região de pega Santa conjunto Paula e habitacional, Contorno. pega muita coisa, mas ali seria um lugar muito interessante para um parque. A gente já fez essa indicação, salvo engano. Mas a gente tem que conversar com mais pessoas sobre. E são vários espaços, né? Igual o Matadouro, o antigo Matadouro, que é Sim. um elefante branco também ali, né? E hoje o Matador, aquela região ali do Matador, eu acho que ela é muito usada devido àquela ligação, né, entre Uvaranas, conjuntos habitacionais e Jardim Carvalho, né? Marguerita Mazzini. Também. Parque Marguerita Mazzini. Essa é uma briga nossa de tempos, né, cara? E a prefeitura aí, a prefeitura tá querendo fazer uma obra lá, ela tá querendo levar a Secretaria de Meio Ambiente lá. Eu não sei se eu concordo, porque eles E a querem fazer tarda borboleta de asa azul. cara, nossa, mano. Conte pra nós essa história. Cara, isso daí eu acho que me enrolaram de um jeito que eu devia ter pego no papel isso, né? Eu devia ter falado pra pessoa escrever isso no papel. Você acredita? Não sei se é verdade ou não, né, cara? Eu desconfio que não seja. Falaram que ninguém faz nada no Parque Marguerita porque tinha uma borboleta que estava em extinção. A gente respeita, né, se tiver mesmo. Mas, gente, não fazer nada. Eu acho que era Miguel da pessoa que estava conversando comigo. Mas, enfim, né? Vida que segue. Diz aí, Félix. Sobre o Parque Marguerita mesmo. Mercadão Municipal. Mercadão Municipal, essa é uma novela que a ex-gestão deu um furo, mais um furo. Tinha muitos vereadores fiscalizando, a gente estava acompanhando mais de longe, mas fiscalizando também. Foi aprovado dentro da Câmara para que ali fosse feita uma nova construção. A empresa deu piala, a prefeitura não fiscalizou e o Mercadão está abandonado hoje, mais uma vez. Por sorte não derrubaram minhas araucárias de lá. Eu acho que até falando em fiscalização, você podia resumir um pouco e falar brevemente que eu acho que uma das coisas que você mais publicou nas últimas semanas, que a população anda mais brava, para não usar uma expressão mais chula, que é em relação à VCG. Então, hoje você é membro da CPI da VCG, né? Então, você acha, qual é o caminho você acha que essa CPI vai levar? Como que tá funcionando esse trabalho? Eu acho que o contrato do transporte coletivo vai acabar, né? Vai se encerrar em 2023, de 2022 para 2023, Pensei alto. né? E eu acho que essa CPI tem um trabalho muito importante que ela pode nortear aí não um contrato inteiro, porque a CPI ela tem um objeto direto, né? Um objeto específico, mas ela pode nortear vários pontos da nova licitação do transporte coletivo. A gente precisa de mais segurança nas linhas de ônibus. A gente precisa de linhas de ônibus mais econômicas. Hoje, o traçado das linhas de ônibus já não são atuais. Os traçados são antigos, fazendo com que o ônibus muitas vezes percorra uma distância que ele não precisava, deixando assim a passagem mais cara. Então, a gente precisa verificar vários pontos e, apesar dos pesares, tenho certeza que a CPI vai entregar Eu acho que esse é o principal gargalo, né, do transporte coletivo da cidade. Sim. É o contrato, né? Foi feito um contrato aí, mas assim, independente do contrato ser um pouco prejudicial para a cidade, a prefeitura não fiscalizou nada. Não fiscalizou nada do contrato. Tanto é que teve uma auditoria do Tribunal de Contas aí que elencou, salvo engano, 13 ou 14 itens e a prefeitura não fez nada sobre isso. E isso foi em 2018, nós estamos em 2021. Não fez nada por quê? Aí ninguém sabe, né? E a gente fica no aguardo. Ninguém sabe, ninguém viu. Tem mais uma última pergunta pra gente tá quase finalizando esse nosso primeiro episódio. Cara, eu tenho uma última pergunta que não vai ter nada pra comer. Verdade. Achei que ia chegar aqui, ia ter um pinhãozinho. Não, você acabou dando spoiler dos próximos cine, alguma coisinha assim pra gente. A cada episódio a gente vai trazendo um
um acessório aqui para simbolizar o nosso podcast. O primeiro não podia ser diferente, mas Se quiserem mandar um presentinho pra gente decorar o cenário, É a gente verdade. Se quiserem patrocinar, uma araucária não podia deixar de ser o primeiro. O Danilo falou um negócio muito importante. Você que tem um comércio local, quer divulgar no nosso podcast, manda uma mensagem pra gente, vai ser uma honra pra gente poder divulgar o comércio local, o comércio da nossa região. Então a gente tá de portas abertas para fomentar o negócio. Nossa estrutura vai melhorando, né? Vai vir aqui no meio, vocês vão ver uma tela, vai passar Sim. vai ficar passando aqui sua propaganda. Esse primeiro episódio tá sendo pra gente testar várias coisas também, né? E pra falar um pouco, né? Bate-papo ali, pra falar um pouco de você mesmo, para as pessoas conhecerem um pouco mais quem que é o Estocco. Sim. Então, muita gente às vezes te acompanha nas redes sociais, conhece um pouco mais, mas pode ter gente que tá te escutando pela primeira vez. É verdade. Mas é isso que a gente pensa. A gente quer ser cada vez mais transparente, cada vez mais acessível. E acho que é isso, né, time? Fechado? Acho que Gente, fechou. muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Lembrem-se daquela batatinha dos 36.04 para vocês comentarem lá. Mas eu fico muito feliz que a gente finalizou esse episódio. Eu quero agradecer mais uma vez vocês, Piazada, por todo o empenho, por toda a organização do microfone, luz e câmera. Agradecer a você que está nos assistindo. E nos próximos dias fiquem atentos, porque os novos e os primeiros convidados chegarão. É isso aí. Valeu, rapaziada.